Olá para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, esse é o Pode Ver, o podcast do Jornal Verdade. A gente está começando mais uma temporada para você e nada mais importante do que começar essa temporada falando de um assunto que está mexendo com todo mundo, que recentemente foi até aprovado pela Lesp, que é a privatização da Sabesp. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso Pode Ver o João Rocha e também comigo. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Paulo Fernando Delia Gonçalves, que é editor aqui no Verdade, tá com a gente no Grupo do Verdade, também vai falar sobre esse debate que a gente vai fazer sobre a privatização da Sabesp. Olá, Paulo. Muito bem, boa tarde, pode ser bom dia e boa noite também. Quem está nos assistindo, é bom saber que o Verdade tem esse compromisso com a informação, com a comunicação pura, limpa e realmente voltada para os interesses da comunidade local e regional, que atuamos em mais de 31 municípios. E o nosso propósito, quando fazemos esse podcast, que está voltando numa nova forma, num novo conteúdo até, é justamente dar um enfoque daquilo que nós vamos ter daqui para frente, que afinal de contas temos um ano eleitoral em 2024 e os preparativos são muitos. Mas antes disso, Franca foi citada, faz parte do cenário da privatização da Sabesp. Esse é o primeiro assunto nosso que eu acredito que seja de suma importância, primeiro para situar como é que é a nossa colocação dentro do cenário. E segundo, para saber realmente o que vem sendo feito pelos gestores, pela prefeitura, pela Câmara, por todos que têm a obrigação legal, moral e social de trazer à comunidade aquilo que ela realmente merece, espera e precisa. Eu gostei da gente ter convidado primeiro o João Rocha, porque eu conheço bem o João Rocha como ex-vice-prefeito, ex-secretário na primeira gestão do Maurício Sandoval Ribeiro, da qual eu participei na segunda etapa, e acredito que nós temos muitas informações a passar, porque realmente há muito, como se diz, dente de coelho nisso aí. E vamos saber aonde fica a Franca e por quê. Essa é a nossa missão. Com certeza, Paulo Fernando, e eu quero cumprimentar também o João Rocha. João Rocha que tem uma lista gigante de coisas, né? O João Rocha que foi vice-prefeito de Franca, é um empreendedor e recentemente esteve lá na Câmara Municipal falando sobre essa questão da privatização da Sabesp, trazendo aí também, elucidando fatos que podem prejudicar Franca e como vai ficar isso aqui na cidade de Franca. João Rocha, seja bem-vindo ao podcast do Verdade, a gente vai falar sobre isso. O prefeito recentemente falou sobre isso também. Na realidade, ele falou depois que você falou lá na Câmara, ele veio e fez um vídeo recente sobre isso, e a gente tem dados e informações para falar sobre tudo isso por aqui, né, João? Fernando, Paulo, ao Verdade, né, e a todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Realmente, como disse Fernando, primeiro agradecer a nossa participação, o convite, que eu fico lisonjeado e agradecido, e ter a oportunidade aqui de conversar sobre esse assunto. Primeiro, nós estivemos sim na Câmara, tá? Na semana passada, na quarta-feira, onde levamos, como sempre fazemos, fatos e documentos a respeito da privatização. E é importante que a população saiba de antemão o seguinte, tá? O prefeito tem tentado tapar o sol com a peneira. E, inclusive, nesse vídeo que você citou, Fernando, nós vamos mostrar aqui em 4 ou 5 pontos que ele, às vezes, omite, mente e também mostra claro desconhecimento a respeito do contrato que ele está dizendo ser conhecedor em relação à Sabesp. Nós vamos mostrar aqui o vídeo, ele falando, e é importante o pessoal saber o seguinte, embora nós vamos apresentar trechos do vídeo, nesses trechos que foram tirados, não tem nenhuma maquiagem, nenhuma mexida. Nós temos o vídeo completo para quem quiser ver e assistir. Então, nós estivemos na Câmara quarta, e é importante começar o assunto pelo seguinte. Quando a renovação do contrato Sabesp foi feita em 2007, nós tivemos ali uma cláusula contratual que foi lastreada por uma lei no mesmo ano, onde diz: caso tenhamos privatização da Sabesp ou qualquer outra empresa que venha substituí-la, o patrimônio Sabesp Franca volta para o município sem qualquer ônus para a cidade. Ou seja, o patrimônio é nosso. E o prefeito não pode entregar isso de graça como ele vem fazendo. É desse assunto que nós vamos falar. É importante dizer também que não é só pelo fato em si de que há uma cláusula contratual. A importância que eu vejo também é uma necessidade de transparência. Ou seja, você fica com informações
furadas, vazadas. Eu ouvi dizer na Câmara também, aquele dia que eu estava presente quando você falou, eu achei que vereadores talvez não estivessem tão inteirados como foram os documentos ali apresentados. E também, a realidade de Franca hoje é que ela tem consolidado o seu projeto de saneamento básico de água e esgoto, que é referência mundial. Isso não pode ser entregue de bandeja, de mão beijada, dizendo assim, olha, tá tudo certo, eu vou pedir uma série de coisas aí, o governador ou o futuro acionista majoritário da Sabesp vai nos atender, porque não é dessa forma. Isso é balela, isso é tentar iludir, tentar maquiar uma situação e enganar o povo. Isso a gente não concorda, porque a verdade tem que aparecer. Certo. João, vamos ver o primeiro vídeo então? A gente vai ver o vídeo aqui com o pessoal também que está com a gente. Vamos dar uma olhada o que o prefeito trouxe com relação a esse vídeo, esse primeiro trecho. E a gente vai debater depois desse trecho o que o prefeito diz com relação a isso. É interessante a gente bater nesse fato da questão de não entregar a Sabesp de graça. Porque não pode, gente. A Sabesp não é patrimônio de Franca, mas o saneamento de básico de Franca pertence à cidade. Então a gente não pode perder. Vamos ver o vídeo aqui, ó. Como Franca é uma das cidades mais importantes para a Sabesp, como vocês sabem, nós somos o melhor sistema de tratamento de água e esgoto do país. Eu encaminhei uma lista de exigências, de conversas com o governador, caso a privatização se confirme ou a desestatização se confirme. Eu já explico cada uma delas. Como você sabe, o serviço de água e esgoto é da Prefeitura, a responsabilidade é da Prefeitura, mas que foi repassado à Sabesp executar os serviços há muitas décadas atrás. Interessante. Bom, ele disse que é da Prefeitura, certo? E aí? Vai voltar para a Prefeitura? Mas segundo o contrato, como fica? Na verdade, Fernando, é o seguinte, para o pessoal entender, por que é do município? Nós estávamos em 77 na prefeitura, na primeira gestão do prefeito Maurício, trabalhando como secretário. Foi o ano em que a Sabesp chegou aqui. E para o pessoal entender que patrimônio é esse, que o João tanto fala, que ele tanto defende, todo o serviço de água e esgoto que já existia lá em Franca, tá, era cuidado por uma empresa chamada SAEF, Superintendência de Água e Esgoto de Franca. Quando a Sabesp chegou, para ela seguir com a concessão que ela obteve, todo o patrimônio SAEF foi entregue para ela. Inclusive, aquela área onde nós temos a Sabesp hoje, lá no sentido Leporaça, ali no Jardim Redentor, que tem lá a estação de tratamento, a estação de distribuição e até clube associativo dos funcionários. Aquilo era propriedade da prefeitura, é propriedade do município, cedido à Sabesp. Tá? Quando nós conseguimos na segunda gestão, Fernando e Paulo, a estação de tratamento de esgoto, que é aqui atrás dos guardas, nós tivemos que desapropriar, certo, uma área da família do Dr. Miguel Diniz e ceder a Sabesp para montar aqui a estação de tratamento de esgoto. Vou dizer mais, você quando compra o seu terreno, você que é dona de casa, você que trabalha aí na fábrica, o terreno tem água, tem esgoto? Tem. Custa mais. Ah, não tem água, não tem esgoto? Não, custa menos. Então você, morador de Franca, quando o loteador te vende o seu terreno, é porque ele já cedeu a rede de água e esgoto para a Sabesp, para ele explorar. Mais do que isso, constituindo também esse patrimônio, você que é morador de Franca, nós já estamos pagando o talão de água e de luz há 46 anos ininterruptamente. E o dinheiro que eventualmente a Sabesp investiu aqui, ela já teve esse dinheiro de volta com o investimento e hoje é uma empresa lucrativa. Então, é importante que o pessoal entenda, como o próprio prefeito acabou de dizer, que o patrimônio é nosso, o serviço de água e esgoto é nosso. E tem uma cláusula no contrato de 2007, lastreado por uma lei da Câmara, que diz: em caso de privatização da Sabesp ou qualquer outra empresa que venha substituí-la, todo o patrimônio volta para Franca sem nenhum ônus. E não é isso que o prefeito está defendendo, não é isso que ele está mostrando. Vamos seguir. Na realidade, não valeria fazer a pena aí, na realidade, fazer valer a lei, porque foi privatizada agora. A Lesp privatizou, a passou. Não faria valer a lei voltar para a cidade, aí depois você vende, você faz o pessoal usar novamente como quiser? Fernando, pode falar, Paulo. É direito adquirido, eu acredito. Isso não é o que discutir. Isso é fato consumado. Se fez o contrato, existe a lei, houve a concessão, houve a concordância da Sabesp, a anuência ao contrato que ela também assinou, não há nem o que pensar assim, como mudar esse quadro. Não muda. A realidade não muda. Depende, sim,
do ato do gestor público, que seria no caso o prefeito com a Câmara também, colocar em prática aquilo que já está documentado. E não está com muita discussão, gravar vídeo que eu vou, porque eu vou fazer bravatas que não vão levar a nada. Eu acredito que vamos ser mais prático e direto, que é isso que precisa. É de Franca? É. Tem valor? Tem. Quanto é? Tanto. Então vamos negociar isso aí agora. Agora, eu vou pedir, eu não sei. Parece que ele falou aí que estou tentando ver. Isso aí, para mim, é balela. Mas vamos ver a sequência disso. Na verdade, o Paulo, Fernando, o que acontece? Eu também vou dizer aqui uma coisa, que o pessoal fala, o governador precisa de recurso para colocar água e esgoto em outras regiões da cidade. O nosso prefeito mesmo, inclusive um dia desse, disse, olha, lá em Itanhaém o esgoto corre a céu aberto, então nós precisamos pensar isso aí. Falou, prefeito, presta atenção, se você quer ser prefeito de Itanhaém, você vai para lá. Aqui nós precisamos cuidar do que é interesse nosso. E vou dizer que nós, quando estávamos na prefeitura, nós trabalhamos muito para ter a realidade Sabesp de água e esgoto que está aqui. Então, se os gestores de lá não cuidaram, eles que precisam correr atrás. Nós temos que correr atrás dos nossos problemas de hoje. E vou dizer, prefeito, para de omitir, para de mentir e preste atenção no contrato e nas coisas que você está falando nesse vídeo aqui, porque nós vamos provar aqui que você está omitindo, mentindo e desconhecendo daquilo que você está falando. Exatamente. Vamos dar sequência, vamos ver o próximo vídeo, João. Vamos ver o que ele fala nesse novo vídeo, nesse trecho, nesse recorte. É o mesmo vídeo com outras conversas. Sei lá, é que a gente busque uma outorga. Eu estou pleiteando em torno de 300 milhões de reais. Isso são propostas, né, gente? 300 milhões de reais para que a gente ceda para a Sabesp a execução dos serviços nos próximos 30 anos. E aí a intenção é utilizar esse dinheiro para investir na saúde e no recapeamento das nossas ruas. E vejam só, tem mais esse, 4% nós estamos pleiteando, 4% do faturamento bruto da Sabesp, para que a gente tenha uma receita anual para investir em ações de proteção do meio ambiente e, como eu disse lá atrás, prevenção de desastres naturais, por exemplo, enchente. Isso dá perto de 80 milhões de reais ano para que a gente possa investir, para que a gente possa colocar na nossa cidade uma estrutura de proteção de meio ambiente e prevenção de desastres naturais, por exemplo. Certo. Vamos seguir esse vídeo, pegar um trecho que ele diz aí. Ele diz que a gente está requisitando, que ele está requisitando 300 milhões de reais, certo? Porém, a dúvida que eu tenho é a seguinte, João. Franca, se eu não me engano, no final do ano passado, ela entrou na URAI. Ele assinou, ele aderiu à URAI. Não foi no ano passado. Ano retrasado. Desculpa, ele está falando, Fernando, em fazer exigências agora. Aliás, é importante que esse vídeo, todo mundo sempre esteja lembrando o seguinte, nós estamos passando, são trechos, e esses trechos fazem parte de um momento em que ele diz, eu fiz uma série de exigências para o governador. Só que essas exigências, elas foram feitas agora. Essa é a dúvida. Ele aderiu ao contrato lá em 2021. Essa é a questão. Em 2021, ele aderiu ao contrato em 2021, na onde ele entregava o domínio ou o comando da relação para as URAIs, onde ele faria parte de todos os municípios quase que fazem parte da URAI. 370. 370 que fazem parte da URAI daqui. Qual é o poder dele nessa requisição agora de 300 milhões, sendo que ele faz parte de um conglomerado de 370 municípios? João. Fernando, de novo eu vou dizer, conversa fiada, tá? Ele está tentando, vou repetir, tampar o sol com a peneira. Ele assinou um decreto lá em 2021. Esse decreto de 2021 foi alterado por um outro decreto agora em 2023, que piora ainda mais a situação. Esse segundo decreto que altera o primeiro que ele aderiu, só para você ter ideia, ele diz lá no seu inciso 8º de um determinado artigo que foi colocado, tá? O seguinte, as URAIs e os administradores das URAIs poderão mudar datas de contrato, alterar contrato e, claro, toda a validade dos contratos em vigor. Aí eu vou dizer para você, peraí, como é que ele vai exigir agora 300 milhões pelos mais 30 anos? Ô prefeito, conta para o povo que o projeto que passou na Alesp ontem, tá? Ele já alterou todo o prazo de todos os contratos, porque o senhor assinou e aderiu para 2060. O que o senhor vai dizer para os próximos 30 anos? Já foi mudado pelo projeto da Alesp de ontem. Já foi aprovado, prefeito. Você vai pedir 300 milhões para quem?
Outra coisa, quando ele diz que vai pedir os 4%, e que esses 4% para cuidar de enchente, para não sei. E quem falou dessas enchentes fui eu, prefeito, lá na Câmara, no dia desse. Você pode até copiar, não tem problema não. Só que tem uma coisa. Só cita a fonte. Exato, cita a fonte. E quando você diz dos 4%, você mostra que você desconhece totalmente a realidade de Sabesp Franca. Você diz que 4% ao ano poderá dar um valor de cerca de 80 milhões. Prefeito, volta para a escola. Por que eu estou dizendo para você voltar para a escola? Ou então vai conhecer a realidade da Sabesp. O faturamento Sabesp hoje é, em média, 20 milhões mês, o que dá um total de 240 mil, certo? 240 milhões ano. 4% disso, prefeito, não é 80 milhões. É cerca de 9,2 milhões, para ser mais preciso. Não é 80. Não invente números, não minta para a população e vá conhecer a realidade do que você está discutindo. Certo, João, só para esclarecer, a gente falou sobre o URAI. O URAI aqui é uma unidade, né, que passou a tomar conta da Sabesp agora, ou seja, é uma unidade de várias cidades que vão determinar aí a questão. Não é mais a cidade que discute, né, é uma unidade. Só para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, Exatamente. entender, foram criadas algumas URAIs. E a URAI de Franca, que é chamada a URAI Sudeste, ou é a primeira, ela é constituída por 370 municípios aproximadamente, tá? E como é que que vai surgir o comando ou isso vai ser feito para dirigir a nova Sabesp? Cada URAI terá o seu presidente, seu vice-presidente, ou seja, o corpo diretivo. Quem é que tem o direito de escolher o corpo diretivo desta URAI? Pelo processo que fizeram, o Estado de São Paulo vai ser o maior voto. O segundo maior voto, que é por uma questão de população, vai ser da cidade de São Paulo. Quando é que Franca vai ter voz nessa URAI? Esquece. Nós fomos, desculpa o que eu vou falar, nós fomos lá pro rabo do gato. Nós não vamos ter condição de discutir essa possibilidade. Nós perdemos a condição aqui da discussão de um contrato bilateral, que era o município de Franca com a Sabesp. O prefeito entregou isso quando ele aderiu. Ele não podia ter feito. Até porque nós temos uma cláusula contratual baseada numa lei, como eu disse. E ele sequer chamou um ou dois vereadores para estar com ele em qualquer situação lá em São Paulo para discutir esses casos. O que será que realmente foi discutido? Será que ele mentindo e desconhecendo como está fazendo, nós somos obrigados a acreditar no que ele tem dito? Nos meios de vídeo que ele está gravando? Prefeito, fala a verdade, o povo precisa saber. Não era necessário, não é por obrigação ele ter consultado a Câmara para poder aderir a isso. Mas era o bom senso ele ter levado a isso para a Câmara. Afinal, a gente tem uma lei que regulamentada pela Câmara que diz com relação à Sabesp. E isso mexe com a Sabesp e mexe com o saneamento básico de Franca. Ele deveria, pelo menos, ter consultado ou ter falado com a Câmara sobre isso. Prefeito, Fernando, desculpa, eu acho que é o contrário. Quando você disse para mim que ele deveria pelo menos ter consultado, não. Tem uma lei municipal. E a adesão de um prefeito a um decreto estadual não cancelam a lei. E o prefeito não tem o direito de fazer isso. E eu vou dizer para você onde é que isso vai cair. Vai cair num processo de judicialização. Nós vamos ter que judicializar essa questão e a justiça vai dizer: ô prefeito, por que você tomou essa atitude? Você tinha ou não direito? Você podia ou não, certo? Fazer o que você fez aqui com o patrimônio que é de Franca e jogou literalmente no lixo um contrato em vigor e uma lei em vigor que é da Câmara Municipal. Mesmo porque eu acredito que houve um pecado aí. O pecado é a falta de sinceridade, de transparência e até de coerência com uma função de gestor. Eu não sou o dono da cidade. Se eu sou o prefeito, eu não sou o dono da cidade. Eu tenho a obrigação de cumprir as leis que são regidas para todos os estágios que a cidade tem. Desde a coleta do lixo, aquelas coisas todas. Mas quando um fato como esse, que envolve a transferência, praticamente uma doação de um patrimônio, não é dessa forma que se faz. Porque você tem que primeiro conscientemente falar assim: espera um pouco, eu estou aqui de passagem. Isso pode representar uma perda, ou mesmo que represente um grande lucro, uma grande vantagem, eu sou obrigado moralmente a dar satisfação à cidade, usando o que fosse as mídias sociais que ele tanto gosta, como também poderia ter usado, vocês citaram bem, o grupo de vereadores que está com ele sempre do lado, assinando, apoiando e tal. Vamos juntos, vamos resolver isso aqui de comum acordo pelo conjunto da obra. Agora, uma atitude personalista, como vocês disseram, eu não sabia.
confesso que não, que ele já assinou em 2021. Agora vem com essa basófia, dizer que porque agora vamos pedir e tal. A mim não engana. Pediu o que a população merece já respeito. entregou. A população merece respeito e, primeira coisa, transparência, que eu venho pedindo tanto a esse gestor. Certo, vamos dar sequência, vamos ver mais um dos trechos desse vídeo pra gente dar andamento e ver o que mais ele fala. Esse outro item fala das lagoas de tratamento. Ali no Paulistano, no Palestina, no São Luís, no Panorama, no São Francisco e lá no Sítio Petrópolis. A ideia é que a gente acabe com essas lagoas. Às vezes tem cheiro, tem um ambiente estranho lá. Nós vamos acabar com isso, reverter todo o esgoto produzido naquelas regiões aqui para a estação de tratamento de esgoto perto da rodovia e utilizar esse espaço dessas bacias, dessas piscinas, ou para fazer uma plantação de eucalipto, ou então que se faça uma fazenda de produção de energia elétrica através do processo fotovoltaico. Então, é utilizar aquele ambiente de uma maneira mais leve, mais fácil, menos poluente para o meio ambiente, mas principalmente continuar tratando 100% do nosso esgoto, 100% do esgoto produzido naquela região. João, só uma coisa, uma questão que a gente ficou do outro, só para posicionar. Você foi na Câmara e falou sobre esses detalhes todos e muitos dos vereadores nem sabiam ou até não conheciam. Será que não faltou também um posicionamento um pouco mais forte da Câmara com relação à procura dessa informação, de saber como ficava essa situação da Sabesp em Franca? Fernando, eu vou dizer o seguinte, quando estive na Câmara, conversei com alguns vereadores e a verdade precisa ser dita. A Câmara já tinha tomado, inclusive, algumas providências. Alguns vereadores, inclusive, estão realmente empenhados também nessa defesa e estão condenando veementemente o posicionamento do prefeito. Tá? Tanto que já criaram lá comissões, que é uma CA, para discutir essa questão. Tem vereadores que estão realmente empenhados. Tem outros que nós conseguimos, como a gente diz, são vereadores da base. Né? Então, a Câmara, de maneira geral, eu vou dizer, alguns setores da Câmara realmente estão empenhados. Nós não podemos crucificá-los, certo? Todos e de forma geral. Nós temos que ser sinceros e eu costumo dizer, o que é verdade precisa ser dito. Claro. E a respeito disso que acabou de falar agora, Sim, que ele está falando das estações das lagoas de tratamento, Exato. e importante lembrar que é o seguinte, gente, vou repetir, isso é uma das exigências que ele disse que colocou na lista que ele pôs para o governador. Agora, acabar com as lagoas de tratamento do Sítio Petrópolis, do Paulistano e do aeroporto. Prefeito, você está parecendo o Barrichello. Você só chega atrasado. Você desconhece as coisas ou omite. Por que eu estou dizendo para você? E vou dizer com conhecimento de causa. As lagoas de tratamento do Jardim Aeroporto fomos nós que fizemos. Eu, quando vice-prefeito, tá? E presidente da Indef. E aquelas lagoas, prefeito, elas tinham um prazo estabelecido com a Sabesp para serem retiradas ou acabar com elas e jogar tudo de volta na estação de tratamento, que a gente chama de reversão, tá? Num prazo de 40 anos. A que nós fizemos, que foi a última do aeroporto, já está com 42 para 43, prefeito. O prazo já venceu. Mais do que isso, prefeito, presta atenção. Isso não é exigência que o senhor tem que fazer agora, porque isso já foi feito num TAC em 2021, prefeito. Tá? Tem aqui, inclusive, notícia do Jornal Verdade, do nosso amigo Realindo Júnior, dizendo que o TAC foi feito e que as obras, inclusive, da estação de reversão lá do Sítio Petrópolis, se você não conhece, vai lá, prefeito. Eu fui. Elas já estão quase prontas. Isso é um TAC. O projeto para reversão lá do Paulistano, ele já está em andamento, prefeito. Isso não é exigência que o senhor precisa fazer e nem mentir para o povo. Diga a verdade. Ó, tem um TAC. Agora, se o senhor tivesse dito que nós precisamos continuar, certo, com o processo de reversão, eu até entendo. Mas o senhor está colocando como se o senhor tivesse exigido. O senhor está exigindo o quê? O que já está constando de um TAC e de obra que já está em andamento? O senhor não pode fazer isso. Não omita, nem minta. Diga para o povo a verdade e vai lá ver a obra. Lá no Sítio Petrópolis já está praticamente concluída a obra de reversão. Para consumar seu comentário, eu vou apenas acrescentar para esclarecer para os nossos leitores e ouvintes e telespectadores. TAC está explícito.
termo de ajustamento de conduta. E o prazo já tinha vencido. Exatamente, em que o Ministério Público, quem acionou, justamente chamou para um acordo assim, você tem que ajustar a sua conduta e se enquadrar dentro do que a lei impõe. E tem prazo. Do que o contrato tinha estabelecido, Paulo. Quer dizer, e que tem prazo dentro de um contrato que tem que ser cumprido e respeitado. Tudo isso é balela, vim dizer agora, porque eu repito a palavra, é um termo chato. Assim, vem agora com perfumaria, eu estou pedindo, estou fazendo, que eu vou tentar ir construir. Faça aquilo que a lei manda, porque senão vai ficar comprovada a inépcia do gestor e, mais uma vez, uma grande perda para a comunidade. Exatamente. Gente, a gente segue com mais um agora, tem mais um trecho desse vídeo que o prefeito fez recentemente, a gente vai ver aqui, ó. Franca. Nós vamos começar a responsabilizar as empresas contratadas pela Sabesp pelos remendos mal feitos na cidade. Ora, eu gasto um dinheiro muito grande em recap. Deixo o asfalto bonito, organizo, pinto, deixo seguro para todo mundo transitar. Vem a empresa, precisa fazer buraco, faz buraco, mas na hora de tampar, na hora de fazer o acabamento, acaba deixando a desejar e fazendo um trabalho muito mal feito. Então eu disse lá para eles, nós vamos começar a multar as empresas que fazem serviços para a Sabesp e que deixaram estragaram o nosso asfalto e que deixaram o buraco sem tampar, desprotegido, sem prevenção de acidentes. Eu vejo por esse lado, me permita entrar nesse assunto já direto, antes que você comente, João e Fernando, é que é uma prova cabal de incompetência ou de pouca afinidade com aquilo que tem que ser feito. Se a Endef, que é uma empresa municipal para desenvolvimento de Franca, e especializada e já catalogada como tapadora de buracos, ela teria que ter uma supervisão justamente numa obra que fosse feita no asfalto, de comum acordo com a Sabesp, ou seja, o controle, a fiscalização e a permissão de rasgar o asfalto, colocar a boca de lobo, fazer o remendo que fosse, tinha que ser obrigação da própria prefeitura estar junto nisso aí. Não depois falar assim, agora vou cobrar e mandar conta. Vai trabalhar, em vez de fazer muito blá blá blá. Eu acho interessante só uma coisa, a maneira como ele cita, não sei se é a maneira dele se expressar ou a maneira de dizer, ele fala assim, eu vou lá e tampo, eu vou lá e faço, não a prefeitura, o evento, a administração fazer. É o personalismo, né? É, exatamente. Mas com relação a essa questão, João, o que você tem para falar sobre isso aí? Fernando, Paulo, eu vou um pouco além. Paulo, eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte, a questão Sabesp e Endef nós temos que tratar separados, tá? Por quê? Porque a Endef, ela cuida de remendo, recap. Eu falei disso, tapa-buraco. Sim, tapa-buraco da prefeitura. Quando se trata do buraco que a Sabesp abre, a Sabesp contrata a empresa que ela bem entender, que pode até, se for o caso, ser a Sabesp, não importa. A Endef, não importa, tá? Só que o que acontece? Olha só o que esse prefeito... E ele está dizendo que é uma das exigências que ele colocou na lista para o governador, porque ele quer o direito de poder começar a multar as empresas que prestam serviço da Sabesp e o serviço está ficando uma porcaria. Prefeito, leia o contrato, prefeito, de 2027, aliás, de 2007. Eu não acredito que lá no contrato de prestação de serviço que o município firmou com a Sabesp, que seja permitido fazer um serviço porcaria. Se está tendo serviço porcaria, o contrato certamente prevê isso, prefeito. O senhor já tinha que estar multando. O senhor já tinha que estar agindo. O senhor não tinha que estar pedindo autorização para o governador e fazer como exigência, não. É problema antigo, é fato consumado. Sim, esse serviço é seu. Você não leu o contrato? Você não sabe o que você tem de parceria ou não com a Sabesp, prefeito? Você não pode dizer... Você diz aqui que esta é uma das exigências que você colocou para o governador, para você passar a ter o direito, certo? De multar as empresas que prestam serviço porcaria na cidade. Prefeito, você já tinha que estar fazendo a tempo. Você já passou uma administração sua lá atrás, certo? Se você não fez, errou. E já está terminando a segunda, prefeito. E você ainda não sabe por que você veio. Faça o serviço direito, exerça o direito que a prefeitura tenha sobre o contrato e passe, como eu disse. Entenda o assunto que você está dizendo, fale com clareza para a população, não crie dados, como você falou, de 80 milhões, não crie situação que elas não existem. Não tape o sol com a peneira. Prefeito, você devia ter protegido o patrimônio que é de Franca. Você devia ter discutido como São Paulo fez, certo? Para aqueles que não sabem,
São Paulo vai ter uma votação na Câmara Municipal de São Paulo a respeito da adesão de São Paulo ou não da privatização. Para quem não sabe, em São Paulo, a cidade de São Paulo já tem 7,5% da arrecadação da Sabesp município, que volta para o município de São Paulo, para a prefeitura alimentar um fundo, e com esse fundo ela fazer o que bem entender, desfavelamento, como disse o prefeito, copiando, né, prefeito? Cuidar de enchente, que o senhor até hoje não cuidou. Faz 3 anos que o senhor não fez nada a respeito da contenção de enchente na cidade. Então, São Paulo está fazendo e cuidando. O senhor aqui, eu perguntei na Câmara e me responderam. O senhor não convidou até hoje, ou agora não adianta mais, porque o projeto já passou, durante o processo de negociação, o senhor não convidou nem o presidente da Câmara e nenhum vereador da Câmara para que estivesse em qualquer das reuniões que o senhor esteve em São Paulo. Tem muita coisa estranha, muito tapa o sol com a peneira e as coisas precisam ficar claras. E presta atenção, prefeito, nós não estamos brincando. Nós estamos reunindo parte da população, vamos respeitar a ação do governador, se ele é bom gestor, nós também entendemos assim, mas os direitos de Franca precisam e vão ser preservados, mesmo que seja numa situação de judicialização. Nós não vamos dar sossego para você, prefeito. Você vai ter que se explicar melhor. Mas antes dessas explicações, leia um pouco melhor o contrato, conheça um pouco mais a respeito da realidade, coisa que o senhor certamente lá atrás não participou e não tem condição de discutir. E não é só se explicar, vai ter que arcar com o ônus, pelo que eu estou entendendo, com o ônus de todo esse, não posso dizer que é um erro, mas desse cochilo de deixar a situação chegar no ponto em que está para ter algum alcance futuro. Quer dizer, presentemente, a situação já está consumada, o fato é consumado. Agora, o que pode ser feito? Se não fez, vai ter que pagar por aquilo que deixou de fazer. Não como assim, eu estou pensando em fazer, eu vou pedir, vou falar. Não, tem que cumprir aquilo que o contrato diz como gestor e autoridade para fazer cumprir. Se não cumpriu, tem que pagar por isso. E a comunidade não vai ficar órfã disso não, porque há um movimento, como você disse, que ninguém é bobo mais. Hoje a transparência é fundamental. A explicação que vem, tudo bem, está tentando justificar aquilo que já foi lá atrás, mas agora o tempo passou e a realidade é outra. A Franca não pode ficar sem esse patrimônio que é a Sabesp em si. Se por ocasião for mais uma vez renovado esse consórcio ou essa privatização e passar para alguém, Franca vai ficar mais quantos anos dependente com relação a isso e vai perder o que tem? Nós falamos sobre isso no meio aqui do podcast, nos questionamentos. O nosso contrato, que foi renovado em 2007, ele venceria em 2037, tá? Na verdade, agora, com o projeto aprovado na Assembleia Legislativa, todos os contratos, como a URAI, foi dado direito à diretoria da URAI, para ela renovar, alterar datas e vencimentos de contrato, e já deu. Todos os contratos da URAI já foram levados para 2060. E Franca, como é que fica nisso? Nós temos um contrato bilateral, em vigor, nós temos uma lei em vigor, e isso precisa ser respeitado, e a justiça vai ter que responder para nós quem tem e quem não tem direito. Isso é a dúvida, vai ter que judicializar isso aí para pedir os nossos direitos, com certeza. Mas aí tem um contrato assinado, que na realidade não deixa de ser essa questão da adesão aí a esse novo projeto. E para quem é gestor, você sabe, o gestor não tem que ser absolutamente conhecedor de todos os assuntos, da saúde, da educação, do saneamento básico, da segurança. Ele tem que se cercar, se assessorar de pessoas competentes. Eu acredito que em termos jurídicos ou do direito mesmo que ele conheça, ele é um jejum, ele não sabe nada. Mas agora ele tem uma assessoria jurídica, tem um corpo de advogados lá muito bem pago, que trabalha, pesquisa, estuda, são colegas nossos, que realmente tem a função de estar do lado, mas não só para cumprir o que veio, mas o que virá. Porque é justamente fazer o alerta de chegar numa posição e falar assim, prefeito, isso é mais prudente, pela lei, o senhor é o gestor, mas seria prudente chamar os representantes do povo legítimos, que são os nossos vereadores, e os seus parceiros também estarem cientes disso, que há uma concessão, há um direito, que isso a gente tem que se reservar e preservar para a comunidade e não para fazer um ato público de gestão de 4 anos, falar assim, olha, no meu governo eu fiz isso e aquilo. Não, é obrigação legal, além de moral e social, é obrigação legal. Então que se cumpra e que se faça realmente, não um enxerto de coisas agora, de falar agora vamos consertar por ali, não. Até a detalhe das lagoas, dos buracos e tal, isso aí pode passar para depois uma situação diferente, mas
primeiro garantir o direito de participação no bolo da gestão e de preservação, porque se a Franca não quiser entregar a parte que lhe é de direito, que é dela, para a Sabesp, ela pode entregar para quem quiser, gestão própria pode fazer, mas não é prático e não é viável. Então que haja um consenso daquele equilíbrio de interesse, ou seja, nós temos instalações para vir operar, mas vamos conceder nas seguintes condições, tais e tais. É aí que tem que haver a gestão do comandante da cidade que está de passagem agora por lá. Na realidade, ele está ali para poder questionar tudo isso, né? Ele não pode aceitar. Função dele, né? Ele não pode aceitar. É inerente ao cargo. Mais uma vez. Gente, esse foi o Pode Ver, né? O nosso podcast aqui no Verdade. Quero agradecer a participação do Paulo Fernando mais uma vez com a gente e do João Rocha. E claro, João, pedir para você suas considerações aí, trazer uma mensagem para todo mundo e o que você tem para falar sobre tudo isso que a gente falou e discutiu hoje aqui no programa. Bom, Fernando, eu espero, sinceramente, que mais uma vez nós tenhamos trazido aqui fatos, gravações, conversas e aquilo que nós dissemos aqui pode ser comprovado por documentos e situações que nós citamos. Nós não buscamos números em qualquer lugar. Nós não criamos documentos. Nós não assinamos documento à escondida. Nós estamos falando dos fatos que nós sabemos e que nós conhecemos. E se o Jornal Verdade entender devido, tá? Eu estou à disposição para continuar falando e trazer daqui para frente o desenrolar dessa situação que eu acredito que vai ser muito séria e o prefeito vai ter que explicar muita coisa. Eu acho que a gente vai debater muito por aqui, viu, João? Queria agradecer ao Paulo Fernando também mais uma vez. Paulo Fernando, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente. E a gente tem muita coisa pela frente, né, Paulinho? Pode ver, é só o primeiro dessa nova temporada, tem muito pela frente por aí. Pode ver, pode assistir, pode ler, pode acompanhar, porque o Verdade diz tudo o que ele é. Verdade. Exato. Doa quem doer, ela tem que aparecer. E o nosso compromisso social, da comunicação, da informação e do conhecimento que a gente procura levar para quem está do nosso lado, partilhando conosco aquilo que é importante para a comunidade, pode acreditar que o nosso trabalho é profissional e nós não vendemos silêncio. Nós temos que fazer aquilo que é a missão jornalística profissional de bem informar com critério, com responsabilidade, é a primeira coisa, com equilíbrio e bom senso, que é o que nós esperamos que também os gestores tenham, não só de Franca como da região, a capacidade de entender que a missão deles é também a nossa e de comunicar é muito mais importante do que esconder fatos ou de maquiar verdades. Exatamente. Gente, para você que acompanhou a gente aqui no Pode Ver, o podcast do Verdade, agradeço a sua audiência, agradeço por ter acompanhado a gente e fique de olho nas nossas redes sociais que logo, logo a gente tem mais Pode Ver para você. Um grande abraço e, é claro, como sempre eu digo, a gente se vê. Até a próxima.